Olá, meu nome é Isabelle Moreira Santiago, eu sou mestranda do curso de pós-graduação em Geotecnia da Universidade de Brasília e hoje eu vou falar sobre o capítulo 5, Leis de Fluxo, do livro Mecânica dos Solos Não Saturados do Friedland. Existem duas fases do solo não saturado, que são classificados como fluido, a água e o ar. A análise do fluxo desses fluidos requer uma lei para relacionar a taxa de fluxo com um potencial de condução usando coeficientes adequados. O ar, em um solo insaturado, pode estar em uma forma oclusa, quando o grau de saturação é relativamente elevado. Em baixos graus da saturação, a fase do ar é predominantemente contínua. A forma das leis de fluxo pode variar para cada um destes casos. Além disso, pode ser o movimento de ar através de uma fase líquida, que é a difusão de ar através da água dos poros, como é mostrado na figura 5.1. O conhecimento dos potenciais de condução que causam fluxo ou difusão de ar e água é necessário para a compreensão dos mecanismos de fluxo. Bom, a água flui de um ponto de alto teor de umidade a um ponto de menor teor de umidade. Portanto, um gradiente de conteúdo de água não deve ser usado como um potencial de condução fundamental para o fluxo de água. Em um solo insaturado, um gradiente de sucção matricial tem sido por vezes considerado o potencial de fluxo de água. No entanto, o fluxo de água não é fundamentalmente e exclusivamente dependente do gradiente da sucção matricial. A figura 5.2 demonstra três casos hipotéticos onde os gradientes de pressão do ar e da água são controlados através de um elemento de solo insaturado, em uma elevação constante. A sucção matricial do lado esquerdo pode ser menor do que o do lado direito, como no caso 1, igual ao do lado direito, como no caso 2, ou maior do que do lado direito, como no caso 3. Entretanto, o ar e a água fluirão da esquerda para a direita em resposta ao gradiente de pressão nas fases individuais, independentemente do gradiente de sucção matricial. O potencial de condução para o fluxo de água define a energia ou a capacidade de fazer o trabalho. Um ponto na fase líquida tem três componentes primários de energia, ou seja, gravitacional, pressão e velocidade. A figura 5.3 mostra o ponto A na fase de água que está localizado em uma elevação y acima de um ponto arbitário. A energia potencial no ponto A é o somatório dos componentes gravitacional, de pressão e de velocidade, como vocês podem ver nessa equação. A energia total no ponto A pode ser expressa como energia por unidade de peso, conforme essa equação. Um pesômetro pode ser usado para medir a água nos poros pressão em um ponto quando a poropressão da água é positiva, por exemplo, no ponto B da figura 5.4. Um tensiômetro pode ser usado para medir a pressão dos poros pressão de água quando a pressão é negativa, por exemplo, no ponto A da figura 5.4. Neste caso, a água fluirá do ponto A para o ponto B devido ao gradiente de topo total entre esses dois pontos. O fluxo de água em um solo saturado é comumente descrito usando a lei de Darcy. Darcy, em 1856, postulou que a taxa de fluxo de água através de uma massa de solo é proporcional ao gradiente hidráulico, dado por esta equação. O coeficiente de permeabilidade em um solo insaturado não pode geralmente ser considerado constante. É uma variável onde é predominantemente uma função do teor de água ou da sucção matricial do solo insaturado. O coeficiente de permeabilidade em relação à fase líquida, kW, é uma medida do espaço disponível para o fluxo de água através do solo. O coeficiente de permeabilidade depende das propriedades do fluido e das propriedades do meio poroso. Diferentes tipos de fluido ou diferentes tipos de solo produzem valores diferentes para o coeficiente de permeabilidade kW. Eles podem ser relacionados componentes do meio poroso e líquido. As propriedades do fluxo são comumente consideradas como constantes durante o processo de fluxo, e as características do meio poroso são uma função das propriedades volume-massa do solo.
Considerando a relação entre a permeabilidade e a propriedade de volume-massa, o coeficiente de permeabilidade, Kw, é uma função de qualquer dois ou três propriedades de massa e de volume possíveis, que podem ser dadas por essas equações. Relacionando o efeito da variação do grau de saturação na permeabilidade, nós temos que o efeito de uma mudança no grau de saturação pode ser altamente significativo. Como resultado, o coeficiente de permeabilidade é frequentemente descrito como uma função singular do grau de saturação S, ou o teor volumétrico de água, θW. O grau de saturação é comumente descrito como uma função de sucção matricial. Relacionando o coeficiente de permeabilidade e o grau de saturação, nós temos que o coeficiente de permeabilidade em relação à fase líquida, Kw, pode ser previsto a partir da sucção matricial versus graus de curva de saturação, conforme essas equações, em que o Kw vai ser igual a Ks para essa situação e o que o Kw vai ser igual a Ks vezes Sa elevado a B para essa situação. Coeficientes de permeabilidade da água, Kw, correspondem a vários graus de saturação. Podem ser calculados usados anteriormente e pode ser expresso como a fase relativa da água. O coeficiente de permeabilidade, KRW, então é dado por essa equação. Na relação entre o coeficiente de permeabilidade líquida e a sucção matricial, nós temos que a relação entre o coeficiente de permeabilidade e sucção matricial, que foi proposto por Gardner em 1958, é dado por essa equação. Bom, relacionando o coeficiente de permeabilidade líquida e o teor de umidade volumétrica, nós temos que o coeficiente de permeabilidade da fase de água, Kw, também pode estar relacionado com o teor volumétrico de água, θ. A função de permeabilidade, Kw, em função de θW, é escrito como a soma de uma série de termos obtidos da probabilidade estatística de comunicações entre poros cheios de água de tamanhos variados. Considerando a esterese da função permeabilidade, nós temos que o coeficiente de permeabilidade, Kw, é geralmente relacionado unicamente com o grau de saturação S ou o teor volumétrico de água, θ. Essa suposição é razoável, já que o volume de fluxo de água é uma função direta do volume de água no solo. As relações entre o grau de saturação ou teor volumétrico de água e o coeficiente de permeabilidade parecem exibir pouca esterese. Falando agora a respeito do fluxo de ar, nós temos que a fase aérea de um solo não saturado pode ser encontrada em duas formas. São as formas contínuas da fase aérea e forma de bolha de ar oclusa. A fase de ar geralmente se torna contínua quando o grau de saturação reduz para ao redor de 85% ou menos. Quanto ao potencial de condução da fase aérea, o fluxo de ar na forma de fase contínua do ar é governado por um gradiente de concentração ou pressão. A elevação do gradiente tem um efeito insignificante. O gradiente de pressão é mais comumente considerado como o único potencial de direção para a fase de ar. Ambas as leis de Fick e Demy foram usadas para descrever o fluxo de ar através de um meio poroso. Quanto às leis de Fick para a fase aérea, a lei de Fick é frequentemente usada para descrever a difusão de gases através de líquidos. Uma forma modificada da lei de Fick pode ser aplicada ao processo de fluxo de ar. A primeira lei de Fick afirma que a taxa de transferência de massa da substância difusora através de uma área de unidade é proporcional ao gradiente de concentração da substância difusora. No caso de fluxo de ar através de um solo não saturado, o meio poroso, isto é, o solo, pode ser usado como referência para ser consistente com o conceito de permeabilidade para a fase aquosa. Isso significa que a taxa de massa do fluxo e o gradiente de concentração no ar são calculados em relação a uma área unitária e a um volume unitário no solo, dado por esta equação. E a concentração de ar em relação ao volume unitário de solo é dado por esta equação. Quanto ao coeficiente de permeabilidade na fase aérea, nós temos que o coeficiente de permeabilidade para a fase aérea Ka é uma função das propriedades de volume e massa do fluido, isto é, do ar, e do solo. Portanto, o coeficiente de permeabilidade do ar pode ser expresso em função das propriedades de volume e de massa do solo.
Para isso, faz-se algumas relações. Primeiro, a relação entre o coeficiente de permeabilidade do ar e o grau de saturação. A função de permeabilidade do coeficiente de ar, Ka, é essencialmente o inverso do coeficiente de água da função de permeabilidade, Kw. Os valores de Ka em diferentes graus de saturação podem ser calculados e expressos em termos do coeficiente relativo de permeabilidade do ar, KRA, em porcentagem. Já conforme a relação entre o coeficiente de permeabilidade do ar e a sucção mátrica, nós temos que o coeficiente de permeabilidade em relação ao ar diminui à medida que aumenta o teor de água no solo ou grau de saturação. Outro fator que afeta o coeficiente de permeabilidade do ar medido é o método de compactação. Um solo dinamicamente compactado geralmente tem um coeficiente de permeabilidade ao ar maior do que um solo estaticamente compactado com a mesma densidade. Bom, eu vou falar agora a respeito do processo de difusão. O processo de difusão ocorre em resposta a um gradiente de concentração. O movimento iônico ou molecular ocorrerá de regiões de maior concentração para regiões de menor concentração. A fase do ar e da água no solo, isto é, os vazios do solo, é um meio condutor para os processos de difusão. Existem dois mecanismos de difusão comuns ao comportamento do solo não saturado. O primeiro tipo de difusão envolve os fluxos de ar através da água dos poros em um solo saturado ou não saturado. O segundo tipo de difusão envolve o movimento de constituintes através da fase aquosa devido a um gradiente de concentração química ou um gradiente de sucção osmótica. Quanto à difusão do ar pela água, o gradiente de concentração que fornece o potencial de condução para o processo de difusão é expresso em relação aos vazios do solo, por exemplo, fases ar e água. Em outras palavras, a taxa de massa de difusão e o gradiente de concentração são expressos em relação a uma área unitária e um volume unitário dos vazios do solo, respectivamente. A formulação da lei de Fick para a difusão na direção y é dada por essa seguinte forma. Quanto à difusão química da água, nós temos que o fluxo de água induzido por um gradiente de sucção osmótica ou um gradiente de concentração química através de uma membrana semipermeável pode ser expressa através desta forma. Bom, hoje eu apresentei a respeito dos fluxos, das leis de fluxos nos solos não saturados, expostos no livro de Mecânica dos Solos Não Saturados do Fredlund, e eu gostaria de agradecer por a sua atenção. Muito obrigada.